Olá pessoal, tudo bem? Vamos então com mais um vídeo da série sobre o Dante Alighieri. Hoje nós vamos falar sobre o Esoterismo de Dante, que é um livro do René Guénon. Tá? Bom, Os Fidelis de Amore, né? Publicado em 1925, o Esoterismo de Dante, de René Guénon, traz à baila polêmica sobre o envolvimento de Dante com uma corrente de ideias esotéricas, desvelado na obra La Vita Nuova e principalmente na Divina Comédia. Tá? E ele estaria ligado ao grupo dos Fidelis de Amore, tá? Os fiéis do amor, que já teria confessado na obra La Vita Nuova, né, a Vida Nova, e em um trecho, especificamente, o poeta diz o seguinte, abre aspas, como eu, fiel do amor, fecha aspas. Então, o René Guénon, ele abre o livro, né, o primeiro capítulo do seu livro, com os versos de Dante, do canto 9 do Inferno, os versos 61 até 63, né, que diz o seguinte, abre aspas, ó vós que tendes inteligência sadia, atentai à doutrina que se esconde sob o véu dos versos estranhos, fecha aspas. Ou seja, por debaixo do sentido literal dos versos há uma doutrina escondida. Sem contar que o próprio Dante declara também que todas as escrituras, não apenas as escrituras sagradas, podem ser interpretadas e compreendidas em 4 níveis de entendimento. O sentido literal da narrativa poética, o sentido filosófico ou filosófico-teológico, o sentido político-social e o sentido esotérico e iniciático. Bom, esse grupo, os Fidelis de Amore, liderado pelo poeta e amigo de Dante, o Guido Cavalcanti, é apontado como responsável por um movimento literário, ainda que aparentemente, né, mas que por trás desse disfarce haveria uma organização iniciática em pleno século XIII, né, no auge da Idade Média, mas que chegaria ao seu declínio com a destruição da Ordem dos Templários, condenados e perseguidos pelo rei da França, o Filipe o Belo, né, por dívidas financeiras à Ordem dos Templários. Tá? Isso porque, só fazendo uma breve explicação, os Templários, né, que era a milícia militar, né, e também sacerdotal da Igreja Católica, eles se tornaram muito fortes, né, inclusive economicamente fortes. Então a origem, né, dos bancos, né, daquilo que nós conhecemos hoje pelos bancos, foi criada lá com os templários que começaram a emprestar dinheiro, inclusive para a França, né, para o rei, e o rei acabou acumulando uma grande dívida com os templários, aí não quis pagar e resolveu acabar com os templários, e com isso ele pediu ajuda da igreja, né? Então a igreja e o papado da época, pressionado pelo rei Filipe, tratou de exterminar a ordem por acusação de heresia, havendo uma retratação da igreja após o Vaticano divulgar em 2007 documentos secretos que provam que a ordem medieval dos Cavaleiros Templários foi absolvida pelo Papa Clemente V. E somente 700 anos depois, né, que aconteceu, depois do ocorrido, essa absolvição veio a público. Então essa absolvição veio a público com a publicação desses documentos, né, já anunciados aí no ano de 2007. Bom, então esses cavaleiros do amor, né, os Fidelis de Amore, da qual faziam parte outros escritores que seguiram a mesma linhagem ou a mesma corrente de ideias, entre eles o próprio Camões, que em breve tratarei em um vídeo à parte.
Então, esses poetas, esses escritores são herdeiros e divulgadores do amor cortês, que na realidade nasceu dos cátaros, que também foram perseguidos e mortos como hereges. Tá? Então, os fiéis do amor eram um grupo espiritual, gnóstico, secreto, ou pelo menos que guardavam uma tradição secreta, ao mesmo tempo em que a manifestava em suas obras de forma velada, metafórica e simbolicamente. A força desse grupo, sua origem se fazia presente principalmente na França, em Provence, né? Depois na Bélgica, na Itália, desde o século XII. E tinham como doutrina o culto da mulher única e a iniciação nos mistérios sublimes do amor. Há uma passagem bem famosa na biografia do poeta Dante Alighieri, descrita, né, na obra Vita Nuova, que é o seguinte: então, para esconder o seu amor por Beatriz, o poeta ele finge paquerar outras moças. Porém, Beatriz, supostamente enciumada, lhe nega o saluto, né? Ou seja, lhe nega a habitual saudação da época. Né? Então, ao recusar-lhe a salvação, Beatriz estaria lhe recusando a salvação. Beatriz recusou a saudação, então suponha-se que estaria recusando a salvação a Dante, deixando Dante inconsolável. Tá? Bom, considerando que o poeta, um católico devoto, né, essa colocação ela é muito estranha, uma vez que no catolicismo o papel salvífico não é dado à mulher, nem mesmo à Virgem Maria, que é vista como intercessora, mas a salvação provém unicamente de Jesus Cristo. Dessa experiência com Beatriz, Dante tem uma visão em sonho. Né? Então ele sonha com o amor, né? O amor como uma divindade, uma espécie de deus do amor, se apresenta a ele como um jovem de vestes brancas que pede para ele parar de esconder o seu sentimento. Chorando, o amor fala de modo obscuro, abre aspas, ego tanquam centro circuli, cui simili modo habent circumferenti partes, tu autem non sic, fecha aspas. Seria, eu sou como o centro do círculo, em relação a qual todos os pontos da circunferência são equidistantes. Tu não és assim. Ou seja, sendo o amor uma divindade, ele tem acesso ao passado, presente e futuro, que são as partes dessa circunferência, ou as partes do eterno, se podemos colocar dessa forma. Dante, sendo humano, não consegue enxergar além, não consegue ver além dos limites do seu tempo. Então o amor estaria chorando por ver o futuro, sabendo que a morte da Beatriz estaria próxima. No entanto, é preciso esclarecer a seguinte coisa: aqui a mulher, né, ela é considerada por esses homens iniciados, né, nesses mistérios, a mulher ela era um símbolo do intelecto transcendente, ou seja, a mulher representava a própria sabedoria divina. Outra interpretação, em um nível mais profundo, é que para os trovadores que cortejavam a sua dama amada, era que não se tratava de uma mulher propriamente dita, mas da própria alma do amante que almejava se libertar espiritualmente desse mundo e da influência de um demiurgo. Tá? Então essa seria parte da corrente de ideias dos trovadores, própria herança dos cátaros, que ia de encontro com a doutrina cristã. Né? Lembrando aqui, no contexto judaico-cristão, a relação entre Eva e a serpente, ou seja, o que a serpente ofereceu a Eva, isto é, a oportunidade do conhecimento do bem e do mal através do fruto da árvore da ciência.
Bom, assim, ao contrário do que a maioria das pessoas acreditam, né, da ideia vigente, é que a serpente, segundo uma visão pessoal, a serpente eu não vejo ela como Lúcifer, ela não é Lúcifer, tá? E essa minha interpretação pessoal, né, para a serpente, eu estou apoiado assim, ela está apoiada na ideia dos antigos rabinos, de que a serpente não era má, afinal ela era a criatura mais bela do jardim do Éden e também considerada a mais astuta, né? Porém, ela foi tomada por um espírito maligno, que ao meu ver não era Lúcifer, mas Lilith. Então, essa figura conhecida da tradição judaica, né, e que pode ser usada como símbolo do feminismo. Eu falo mais sobre isso, né, sobre essa ideia, no primeiro vídeo da série sobre feminismo que eu tenho aqui no canal. Então, quem quiser saber sobre isso, dá uma olhada na playlist sobre o feminismo, né? Então, no primeiro vídeo eu comento sobre isso. Voltando aqui, bom, a heresia gnóstica é justamente a ideia de que a salvação se dá unicamente pelo conhecimento iniciático dos mistérios. Querendo ou não, isso exclui a missão de Cristo e o seu papel como redentor e salvador da humanidade através do seu auto-sacrifício. Os cátaros até se diziam cristãos, né? Mas não aceitavam a autoridade e a doutrina da igreja. Mas, se a mulher é a metáfora para a sabedoria, o amor, segundo o poeta e iniciado Jacques de Baisseux, o amor é o contrário da morte e, por analogia, Roma seria a própria morte, considerando que na época de Dante o papado protagonizou um papel vergonhoso. Nesse sentido, os fideles de Amore não podem ser considerados heréticos por não mais reconhecerem a autoridade papal da época, ou, melhor dizendo, os papas da época que já não estariam mais à altura de representarem a autoridade espiritual na Terra, tampouco se colocarem como líderes espirituais da cristandade. Então, creio que podemos dizer isso com certa segurança do atual Papa Francisco e sua afinidade com o comunismo e seus ditadores, tá? Lembrando também que um dos desejos de Dante, como um guelfo branco que ele era justamente a separação da igreja e do Estado, como poderes diferentes, cada um desempenhando o seu papel. Então, quando o adepto, né, o iniciado, amando e devotando o seu amor a uma única mulher, poderia, através desse amor, se despertar do sono pecaminoso que o cristianismo se encontrava por causa do papel desastroso protagonizado pelos papas da época. Por isso as alusões dos Fedeli, né, quando falavam de uma viúva, né, que não é viúva, mas trata-se da Madonna Intelligenza, que ficou viúva porque o Papa, seu esposo, morreu espiritualmente, dedicando somente ao mundo material e temporal. Bom, fica aqui um questionamento, né? Se a mulher é o símbolo do intelecto transcendente, ou seja, a representação da sabedoria, não esquecendo aí de Eva, que primeiramente comeu o fruto da árvore do conhecimento, cometendo também o pecado da soberba, né? Então, sendo a mulher símbolo desse intelecto transcendente, né, da sabedoria, a única maneira que vejo de conciliar essa ideia com o aconselhamento bíblico que afirma que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, então seria através dos cantares de Salomão, né? Mas com relação a isso eu estou preparando um outro texto que em breve eu vou acabar fazendo um vídeo também só sobre os cantares de Salomão. Vamos lá. Dante, como adepto dos Fideles d'Amore, vê Beatriz como a sua alma-irmã. Então,
quando Beatriz morre, Dante percorre o caminho do iniciado para chegar a Deus, atravessando o inferno, o purgatório, para entrar no paraíso. Isso indica que só alcançamos Deus depois que passamos pelo inferno, na Terra. Essa é uma das interpretações que podemos colocar também, tá? Então, a morte de Beatriz é o ritual iniciático de Dante, ou a sua maior prova de fidelidade à sabedoria, ou ainda, como também é apontado, sua fidelidade com a organização esotérica, os Fidelis de Amore. Vamos falar um pouco sobre os trovadores. Então, podemos nos situar no século XII, com os trovadores de Provença, né? Onde teve lá a origem, lá no sul da França, em seguida, né, a França e outras partes da Europa. Tá? Então, segundo o mitólogo Joseph Campbell, na Alemanha, os trovadores eram chamados de Minnesingers, né, os cantores do amor, sendo Mini a palavra alemã medieval para o amor. Os trovadores associados à heresia maniqueísta foram exterminados em Provença pela Cruzada Albigense, né? Que aconteceu em Albi, no sul da França, por isso Cruzada Albigense, também chamada de Cruzada contra os Cátaros, que aconteceu entre 1209 a 1244. Esse conflito armado, iniciado pelo Papa Inocêncio III, colocou os trovadores em uma situação complicada, né? Foram os trovadores que mudaram a ideia, o conceito que se tinha do amor. Graças aos trovadores, hoje o Ocidente pensa o amor como uma relação entre duas pessoas no plano da existência individual. Então é assim, antes do século XII, né, antes dos trovadores, o amor se resumia em eros, o puro impulso sexual, segundo o Joseph Campbell. Né? Então não contava-se a experiência do enamoramento, do apaixonar-se, da maneira como os trovadores entendiam e que hoje nós entendemos. O amor ele tornou-se algo pessoal, graças aos trovadores. Isso porque Eros é por impulso biológico, enquanto Ágape era um amor alimentado por um impulso religioso, um impulso espiritual. No entanto, com o amor cortês, os trovadores consideravam o amor também como uma experiência espiritual altamente elevada. Bom, então cabe aqui a linguagem alquímica, né, que se usava. Era uma linguagem similar. Os alquimistas usavam muito as metáforas, né, envolvendo também o relacionamento, né, das forças, né, entre homem e mulher. Então tinha uma linguagem muito similar. O poeta do rock Jim Morrison, no seu livro The Lords, fala sobre a visão dos alquimistas, né, ao reconhecerem, né, na atividade sexual do homem o equivalente da criação do mundo, do crescimento das plantas e das formações minerais. Então, quando os alquimistas eles viam a união da chuva à terra, eles viam num sentido erótico, né? Como uma imensa cópula. E isso se estende a todos os domínios naturais da matéria. Então, essa metáfora do relacionamento, né, amoroso era aplicado, era estendido, né, do ser humano, do homem e da mulher, mas com toda a criação. Né? Então é bem interessante isso aí também. O Joseph Campbell, no livro O Poder do Mito, O Poder do Mito é esse livro, para quem não conhece, é esse livro aqui, futuramente quero falar mais sobre ele. Tá? Então ele fala nesse livro sobre a versão indiana do Eros, né? o deus do amor, né? Que nós conhecemos. Então ele fala de uma versão indiana desse deus do amor, que é o Kama, daí o Kama Sutra. Né? Então o Kama é representado na figura de um jovem forte, né? Portando um arco com uma aljava de flechas.
Cada flecha tinha um nome, o que eu considero bem sofisticado, né? Então, o nome de duas dessas flechas, por exemplo, são Agonia Portadora da Morte e Revele-se, né? E por aí vai. Cada seta tinha um nome, né? Cada flecha. Então o Kama, o deus amor, lança essas flechas na direção de sua vítima, que ao ser atingida sente uma explosão fisiológica e psicológica produzidas pelas setas do amor. Tá? Eu penso que os trovadores, né, ou esses amantes ocidentais, esses primeiros, né, entendiam muito bem o significado de cada seta e experimentavam o amor, por exemplo, né, de estar longe da amada como uma experiência dolorosa, como uma agonia portadora da morte. O mesmo sentimento de Dante quando Beatrice lhe negou o saluto, né, aquela saudação. Mas quando Beatriz morre, uma parte de Dante também morre e o seu canto não cessa. É aí que o seu canto recomeça renovado, né? Então a morte da musa foi o impulso para o poeta escrever a sua grande obra, a Divina Comédia. Voltando aos trovadores, né, em pleno século XII, os casamentos eles eram chaves para negociações comerciais. Tá? Então, alianças de poder para reforçar o status familiar, né? E esse tipo de casamento ele era testificado e era santificado pela igreja. Tá? Então, não se discutia amar ou estar apaixonado. Os jovens, né, muitas vezes ainda crianças, né, já estavam prometidos em casamento e não havia o que fazer. Tá? E isso aconteceu com Dante, né, que foi prometido para a Gemma Donati, né, que foi a sua esposa. Então Dante já estava prometido desde os 12 anos de idade. Né? Então os trovadores chegaram e colocaram fogo no parquinho do sistema daquela época, né? Transformando o amor em algo pessoal e com isso a escolha de amar quem se desejasse, né? Tomando para si a responsabilidade do amor. E isso era perigoso para o poder da igreja e para a ordem social da época. Então esses poetas, esses menestréis, colocaram a coragem no campo dos relacionamentos para um outro tipo de batalha. A coragem para amar e afirmar o amor como uma experiência pessoal e uma busca espiritual fora da igreja, desprezando o poder do papado. E como bem falou o mitólogo Joseph Campbell, né, abre aspas, o credo diz, eu creio não apenas nas leis, mas também que elas foram instituídas por Deus, e com Deus não há discussão. Essas leis pesam enormemente sobre mim, desobedecê-las é pecado e tem a ver com o meu caráter eterno. Fecha aspas. Bom, isso é um problema, porque os trovadores eles arrumaram briga com muita gente, mas principalmente com a igreja. Né? O encontro de olhares, como o encontro de almas, tão exaltado pelos trovadores, tinha um valor espiritual significativo e não era bem visto pela igreja. Assim fica fácil entender porque eles foram considerados heréticos, não apenas no plano carnal, com o adultério, mas espiritual também. Lembrando que o amor cortês não se trata de amor platônico, que apenas acontece no mundo das ideias. O amor cortês, em geral, se realizava, ainda que de forma trágica, né? Nós podemos ver isso representado no romance de Tristão e Isolda, Romeu e Julieta, ou nas lendas arturianas, né? Nós temos o exemplo aí de Lancelot e a rainha Guinevere, né? A esposa do rei Arthur. E temos no canto quinto do Inferno, da Divina Comédia, o famoso casal adúltero Paolo e Francesca. Mas é interessante que Dante, ao encontrar o casal adúltero no inferno, permanece ao lado da igreja. Né? Primeiro porque Dante colocou o casal lá, num dos círculos infernais.
E segundo, porque ele se posiciona como um católico ortodoxo, devoto, né? Ele sabe que aquele lugar é o inferno, que os que estão lá estão sofrendo por seus pecados. Então, o trovador, ele está entre o céu e o inferno, indo de um ponto ao outro. Joseph Campbell lembra da ideia de Dante de que, abre aspas, a punição do inferno é ter, por toda a eternidade, o que você achou que queria na terra, fecha aspas. Os trovadores, eles não atacavam a igreja, mas acabavam violando a moralidade imposta na época, né? Mas os trovadores foram condenados como heréticos porque estavam imersos nas ideias cátaras ou, genericamente, né, compartilhavam das ideias gnósticas difundidas naquela época. Prega-se que o catarismo, na realidade, difundiu a sua corrente de ideias através dos trovadores, da literatura, da música e das artes plásticas da época. Ou seja, o catarismo se aproveitou das inúmeras expressões artísticas para divulgar, proteger e manter a sua doutrina ao longo do tempo. Tá? Os cátaros, ou se podemos generalizar, os gnósticos, né, como um todo, colocavam a sua doutrina de maneira metafórica, né, se utilizando do relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher. Curiosamente, o que faz o cristianismo hoje, né, católicos e protestantes, mesmo os judeus, ao interpretarem os cânticos de Salomão como uma metáfora para o relacionamento entre Deus e o seu povo, ou entre Jesus e a igreja. Então essa interpretação que as igrejas, né, católica ou protestante, ou mesmo os judeus fazem, de pegar um relacionamento amoroso e interpretá-lo, um relacionamento amoroso entre homem e mulher, né, um relacionamento erótico, amoroso, romântico, e transformá-lo isso, interpretá-lo como um relacionamento espiritual entre Deus e o seu povo, Jesus Cristo e a igreja, e assim por diante. Tá? Ou seja, então essa relação amorosa representando uma doutrina secreta, esotérica, né? Algo velado. Tá? E no caso, o amante é o iniciado na doutrina, essa doutrina seria o amor, declara seu fiel amor a sua amada, né, que pode ser a sabedoria ou a própria seita, no caso aí dos cátaros. Se de fato os trovadores ligados à heresia cátara foram os precursores daquilo que nós conhecemos e chamamos de amor hoje, né, que é um relacionamento entre duas pessoas baseada na escolha individual e seguindo o coração, então podemos dizer que a nossa visão ocidental e experiências românticas só existem graças aos trovadores. E isso é uma herança herética, ou seja, a nossa visão e experiência amorosa é uma herança maldita. Tá? E aí fica a pergunta, né? E a quem Dante pertence? Né? Mas afinal, a quem Dante pertence? Ele pertence a quem? De que lado ele estava? A visão que a igreja tem de Dante como um católico ortodoxo é uma visão moderna, mas antigamente houve um momento em que Dante foi tido, né, foi considerado herético, tanto que logo depois da sua morte tentaram queimar os seus restos mortais, que foram escondidos por monges franciscanos e redescobertos tempos depois. Ainda que escritores e estudiosos atuais defendam que não há nada de oculto, de esotérico na obra de Dante, como já escreveu o próprio Umberto Eco, defendendo essa ideia, porém o sentido oculto, né, esotérico na obra de Dante parece-me inegável. Né? Se por um lado há a interpretação e o entendimento de que a influência de São Tomás de Aquino está presente na Divina Comédia, por outro, não dá para negar que o próprio Dante colocou no inferno líderes religiosos e que, por baixo de uma superfície teológica ou escolástica, né, há uma interpretação esotérica e iniciática que vai totalmente contra a Igreja de Roma. Afinal, Dante era católico ou cátaro albigense? Ou então, ele era cristão ou pagão?
René Guénon defende que não se deve colocar nesses termos. Então segue um trecho abaixo, né, daqui do livro do René Guénon, né, Dante e o Esoterismo. Abre aspas. A metafísica pura não é pagã nem cristã, é universal. Os mistérios antigos não eram paganismo, sobrepunham-se a este. Igualmente, na Idade Média, houve organizações cujo caráter era iniciático e não religioso, mas que tinham a sua base no catolicismo. Se Dante pertenceu a alguma dessas organizações, como nos parece incontestável, não é essa uma razão para o declarar herético. Aqueles que pensam assim têm da Idade Média uma ideia falsa ou incompleta. Fecha aspas. Bom, claro que cada um, né, vai puxar a sardinha para o seu lado. As escolas gnósticas, aí, como Rosa Cruz, né, vão dizer que Dante estava imerso na doutrina cátara. E René Guénon aponta que, abrindo aspas, há razões para pensar que a fé de santa, no tempo de Dante, apresentava certas analogias com o que foi mais tarde a fraternidade da Rosa Cruz. Fecha aspas. Ou então os protestantes, logo depois da Reforma, vão usar Dante para fazer críticas ao catolicismo, defendendo que Dante estava denunciando os pecados de Roma em sua obra, chegando a considerá-lo um pré-reformista. Interessante é a seguinte nota de René Guénon nesse livro. Abre aspas. Segundo Dante, o oitavo céu do paraíso, o céu estrelado, ou das estrelas fixas, é o céu dos Rosa Cruz, né, da fraternidade Rosa Cruz, ou os perfeitos, né, que estão vestidos de branco, professam a doutrina evangélica, a mesma doutrina de Lutero, né, oposta à doutrina católica romana. Então o Guénon continua, né, e ele continua com o seguinte trecho. É verdade que os protestantes, e mais particularmente os luteranos, servem-se habitualmente da palavra evangélico para designar a sua própria doutrina e, por outro lado, sabe-se que o selo de Lutero tinha uma cruz no centro de uma rosa. Fecha aspas. Bom, e hoje muitos católicos defendem que Dante não tinha ligação nenhuma com a heresia cátara e tampouco a sua obra esconde ensinamentos dessas doutrinas esotéricas. Tá? Mas uma boa parte da nobreza de Florença, naquela época, tinha ligações com os cátaros e é quase impossível Dante ter ignorado isso, uma vez que o seu amigo Guido Cavalcanti era chamado de herético pelos cidadãos de Florença. E a linguagem usada por boa parte dos poetas era uma linguagem hermética, cheia de códigos. Podemos encontrar em Dante poemas que são obscuros e literalmente não fazem sentido. Então, a quem Dante pertence? A obra de Dante é um tesouro da humanidade, não importando a crença ou a corrente de ideias transmitidas pelo poeta. Trata-se de uma obra riquíssima e essa possibilidade de interpretações em níveis diferentes só prova o quanto a sua obra, além de sobreviver ao tempo, e por isso é um clássico, pode nos colocar em diferentes perspectivas. Não é à toa que o Otto Maria Carpo, um dos maiores intelectuais do século passado, relia a Divina Comédia anualmente. Então, todo ano, o Otto Maria Carpo relia a Divina Comédia. Então, é isso, pessoal. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Então, eu trouxe mais uma parte, né? A segunda parte do vídeo da série de Dante, contextualizando um pouco a época e trazendo à baila aí toda essa polêmica da obra de Dante sendo interpretada com aquele nível, né, dentro daquele nível iniciático esotérico. Haverão aí os próximos vídeos, provavelmente eu vá continuar analisando o livro do René Guénon, né, o Esoterismo de Dante,
e logo depois a gente continuando ainda, mais especificamente falando da obra do Dante, né, a Divina Comédia e outros. Mais uma vez eu agradeço. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha, faz aí o seu comentário, né, para ajudar na relevância do canal também. Mais uma vez, obrigado e faça o seu caminho.